Olá, povo lindo! Quanto tempo que eu não vejo vocês! Estávamos muito atarefados, mas voltamos com tudo com esse canal. E aqui a gente aprende, a gente divide experiência e, acima de tudo, a gente vivencia verdadeiros milagres, não é mesmo? Esse é o canal Relatos do Positivo ao Parto. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Dantiele, mas pode me chamar de Dan. Eu sou doula, educadora perinatal e mãe, e eu vim aqui compartilhar os relatos lindos de parto que eu recebo. Se você tem um relato, quer me contar, manda para mim aqui no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo, e já me segue lá no Instagram, que todos os dias tem muita dica boa sobre gestação, parto, pós-parto e maternidade, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos ver um relato lindo de um parto normal que aconteceu no SUS, viu? SUS também pode trazer um parto respeitoso que você e seu bebê merecem. No mês de maio, por volta das 10 horas, começaram as contrações do parto. Imaginei que seriam de treinamento, mas não eram. Eu já estava dilatando. Comentários sempre aqui para ajudar vocês. Gente, contração de treinamento é normal, tá? Elas são umas contrações assim que elas endurecem a barriga, dá até uma aflição, mas elas não doem. Se você assim perceber, prestar bem atenção, elas não são doloridas, elas causam uma agonia, a barriga fica bem dura, o bebê fica todo de um lado ou do outro, mas elas não doem, tá? E talvez essa pequena dilatação assim que pode ocorrer seja do bebê, né? Do peso do bebê sobre a pelve da mãe, sobre o assoalho pélvico, tá bom? Então, não se deixe enganar pelos alarmes falsos, tá? Vamos lá. Na madrugada do dia 10, eu já não estava aguentando mais de dor. E minhas contrações começavam a vir uma atrás da outra e decidimos ir para a maternidade. Quando chegamos lá, fizeram um exame de toque e eu estava com 3 centímetros de dilatação. Ela estava, né, no início das dilatações, como eu falei ali anteriormente. Às vezes essa dilatação, ela vem antes de uma mudança do colo do útero, mas, né, às vezes ela desanima a mulher. Nossa, só 3 de dilatação, mas é ali, ó, o peso do bebê, a mudança hormonal que vai fazendo a dilatação acontecer. Tá bom? A médica pediu para que eu fizesse uma caminhada pelo hospital para dilatar mais e ela poderia, aí ela poderia me internar. Gente, caminhar não vai ajudar a dilatar, né? O que dilata o colo do útero são contrações potentes e ritmadas. Mas você se movimentar faz com que o bebê também se movimente, ajudando com que ele desça, se encaixe, potencialize as contrações e o trabalho de parto engrene e ele, por fim, nasça, né? Assim fiz, mas nesse meio tempo, creio que houve a troca de plantão. E quando me chamaram novamente, era um outro médico que nem olhou para mim. Não fez exame, simplesmente mandou voltar para casa. Olha, gente. Voltamos decepcionados e minhas contrações só aumentavam. Não dava tempo nem de respirar. A importância de saber, gente, que fase do trabalho de parto vocês estão. Se ela ainda conseguia conversar, se ela ainda conseguia se socializar, ela não estava na fase ativa do trabalho de parto. Se ela não está na fase ativa de trabalho de parto, muitas maternidades não internam a mulher, né? Senão ela fica ali, não engrena, ou às vezes a maternidade até interna a mulher, mas ela ainda está na fase muito inicial, o médico fala assim, ó, você não tem dilatação, vamos para cesariana. Então é importante que você saiba o momento certo de ir para a maternidade, na fase ativa, contrações potentes, ritmadas, com potência mesmo, com hora marcada, sabe aquelas contrações miojo? Né? Tipo, de 2 em 2 minutos, com duração de 3 segundos, 3 em 3 minutos, sabe? Com bastante frequência e ritmo, para vocês irem e não passarem nervoso. Tentei dormir, não deu. Fiz o cálculo do espaçamento entre cada contração e estava vendo de 2 em 2 minutos, mas eu levei um tempo para decidir voltar na maternidade também, né, coitado? Estava com medo de me mandarem voltar para casa de novo, mas chegou o momento que a dor já estava insuportável e eu pedi para o meu esposo me levar. Nisso, estava tomando muita água e não sabia que não podia tomar tanta água, mas por que não pode?
Tão rápido enquanto estava em trabalho de parto, levantei da cama e vomitei tudo o que tinha jantado na noite anterior. Tomei o banho antes de ir e, mesmo com muita dor, voltamos para a maternidade. Pode tomar água sim, Gil, gente. Às vezes, o que que acontece? O nível da dor faz com que a mulher vomite mesmo, mas pela dor, não pelo que ela comeu ou pela água. Pode tomar água, pode comer, coma um alimento leve, uma comidinha leve, tá? Não dá para com muita dor você bater uma pratada. Às vezes um chocolatinho, mas não é leve, não é, mas ele ajuda no processo, né? O chocolate dá energia, tem os hormônios ali que pode te ajudar também nesse bem-estar desse momento, vai ajudar bastante, tá? Então comer demais, beber água demais, não que isso faça com que a mulher vomite, sim a intensidade das dores, mas pode comer e beber água tranquilamente. Chegando lá, era outra equipe de plantão. E a médica fez o toque. Dessa vez eu estava com 5 de dilatação, a metade do caminho, hein? E ela me disse: está em trabalho de parto mesmo, vamos te internar. A gente é assim, em trabalho de parto, franco trabalho de parto, a maternidade precisa mesmo internar a gestante para ser assistida, tanto ela quanto o bebê, né? Neste momento eu caí no choro. Finalmente iria conhecer a minha filha. Finalmente a espera dos longos 9 meses ia ter um fim. Me encaminharam para a pré-internação. Meu esposo foi chamado para pegar minhas roupas e se preparar para me acompanhar. Quando vi ele, foi um misto de felicidade com, nossa, é agora, gente, é agora. A felicidade me encontrou, gente. É muito linda, é muito forte. Prepararam uma sala para mim no pré-parto. Uma enfermeira me levou de cadeira de rodas e, conversando com ela, eu perguntei se poderia escolher pela cesárea, se poderia optar. Ela respondeu que tinha que ver com o médico, mas se eu fosse ela, não faria, porque eu já estava com 6 de dilatação, num tempo muito curto, e minha bebê já estava baixa, prontinha para nascer. E com 9 de dilatação, eu poderia pedir analgesia e não iria sentir nenhuma dor na hora do parto. Ó, vamos abrir aqui uma aspas, né? A mulher, ela tem o direito de decidir se ela quer sim ou não a cesariana, tá? Então, é estudar sobre os riscos e benefícios de cada via de parto, respeitar a individualidade de cada mulher, a individualidade de cada parto, cada bebê, tá? Então, ela poderia sim escolher pela cesariana, embora, portanto, sobretudo, ela já estava muito avançada. O bebê já está na pelvis muito baixinho, no estreito médio ali, sabe? Passando bem baixinho, assim, ó. O bebê já estava lá, ó, com a cabecinha bem baixa. Então, talvez não compensaria, né? Passar por um procedimento cirúrgico se ela estava muito perto de vivenciar que ela queria. Pode pedir analgesia de parto? Sim, pode. Mas talvez se você demorar muito tempo pedir analgesia lá com 8, 9 centímetros, as coisas parem de engrenar, né? As contrações diminuem, as potências diminuem e o que que acontece? A mulher às vezes perde a força aqui, ó, pélvica para fazer, né, o expulsivo, para conseguir empurrar o bebê. Então é estudar sobre os processos, estudar sobre cada via de parto, estudar sobre os benefícios e malefícios da analgesia de parto e fazer a melhor escolha que for para você, a melhor escolha para você e para o seu bebê, não deixar a escolha na mão de uma outra pessoa. Então vamos lá. Vamos lá o que ela fala aqui, né? Que ela queria, mas estava prontinha para nascer e eu poderia pedir para analgesia, né? Quando ela disse isso, me senti tão bem. Afinal, eu iria poder tomar analgesia num parto normal, que era uma das minhas vontades, mas não me via tendo essa possibilidade, principalmente pelo SUS, né? Não, a mulher ela pode solicitar, o hospital negar a analgesia é violento, mas pode ser que no hospital, naquele momento, não tenha o analgesista, né? O médico que vai fazer essa medicação, entendeu? E às vezes não dá tempo de esperar. Então é estudar tudo sobre para que você não se prejudique ao invés de te ajudar. Cheguei no pré-parto gritando de dor e meu marido me acompanhando e vendo meus gritos. Gente, grita sim, não tem jeito. Eu era a grávida mais escandalosa da ala. Não entendo como nenhuma das outras gritava como eu. Até socar a parede eu soquei. Soquei a cama e as outras não faziam nenhum barulho.
Pode ser que elas faziam barulho, só que você estava tão focada no seu momento, você estava na sua viagem ali, na sua partolândia, que você não ouvia as outras, você estava focada em você, no seu momento com o seu bebê. E é assim mesmo, todas as mulheres vão gritar, umas menos, outras mais, outras vão só gemer, outras vão só sussurrar, mas não tem como, gente. E o verbalizar a dor, o verbalizar o parto é o que vai ajudar você a encontrar a potência para fazer o seu bebê nascer. Meu marido tentava me distrair, mas não funcionava muito bem. Fazia massagem, mas não era o suficiente. Nesse momento, eu só gritava pela analgesia. Finalmente fui para a ducha quente, ali fiquei por um bom tempo. A água quente alivia a dor, e alivia mesmo, muito demais. Mas não era o suficiente, as contrações só aumentavam. E eu continuava gritando igual uma doida de tanta dor, só dava eu naquela maternidade. Às 11, mais ou menos, fizeram um toque novamente, eu estava com 9 de dilatação. Ela já estava, gente, na fase de transição, uma fase conhecida como a fase da covardia, sabe? A mulher acha que ela não vai aguentar, que ela vai morrer, ela pede pela cesariana, ela pede pela analgesia de parto. Ela tá assim, ó, bem no finalzinho ali, né, para começar o expulsivo, sabe? Então, realmente, é o momento mais desafiador do trabalho de parto. É essa aí, ó, entre 8 para frente é o mais desafiador. Mas a minha bolsa ela não havia rompido e a médica precisou romper. Não precisaria romper, né? A bolsa vai se romper sozinha e se não romper vai nascer empelicada e vai romper depois. Quando ela fez isso, eu pude ver a lua e as estrelas e os planetas girando na minha cabeça. E a partir daí percebi que não sabia o que era dor de verdade. As contrações agora eu vinha com tudo, uma dor agoniante e eu nem me recuperava de uma contração e vinha outra ainda mais forte. É aquilo, né? É a transição, é o finalzinho, é bem desafiador, dói de verdade. Eu não posso, como profissional que atende partos, falar pra você, é uma dor como uma cólica menstrual mais forte. Mentira, gente. Provavelmente será a maior dor que vocês já sentiram, mas essa dor, ela não traz sofrimento. É uma dor que precisa ser ressignificada, né? É uma dor que vai trazer o seu bebê para os seus braços, né? E muitas mulheres, elas não vivenciam o sonho do parto normal porque elas têm medo da dor, né? A dor, elas são como ondas, ela sobe, alcança um pico, desce e alivia. Nessa fase desafiadora, elas alcançam um pico e aliviam, só que elas vêm com um intervalo mais curtos. Mas passa, gente, passa e a sensação da vitória é inexplicável. Vamos lá. Finalmente cheguei na sala de parto e lá tinha toda uma equipe me aguardando. Começaram a me preparar para a analgesia e isso parecia levar uma eternidade. A equipe tentava me tranquilizar, pedia para que eu respirasse fundo, mas era tanta dor que eu não conseguia raciocinar. Só conseguia apertar as mãos do meu marido e gritar de dor. Finalmente me deram analgesia. O anestesista foi incrível, o tempo todo me tranquilizava. Os enfermeiros também, toda a equipe foi incrível demais comigo. Depois disso, eu senti umas 3 contrações ainda até fazer efeito. Quando fez efeito, eu quase dormi na maca e realmente queriam que eu dormisse. Pediram para que eu descansasse, apagaram as luzes, mas eu estava tão ansiosa para ver logo minha filha que eu não consegui dormir, fiquei aguardando, conversando com meu esposo sobre os assuntos aleatórios, mas eu estava bem grogue. Finalmente a hora do parto chegou. Comecei a fazer força a cada contração sem dor nenhuma. A equipe me ajudava a identificar as contrações e me mandavam fazer força. Então aqui ela estava recebendo, gente, o puxo dirigido. Mas por que ela estava recebendo o puxo dirigido, né? O puxo é a necessidade de fazer força. Mas se a mulher ela toma a analgesia tardiamente, como foi o caso dela por opção dela, ela não tem essa sensação dos puxos. Então os médicos não tem que falar, ó, faz força agora, entendeu? Então é pensar nisso também. Se você não quer, né, ter os seus puxos dirigidos, pense que a analgesia pode fazer com que você precise dessa ajuda, porque você não vai sentir esse puxo, entendeu? E tá tudo bem, é você analisar aí o que é melhor, né, para você.
Comecei a fazer a contração comecei a fazer força a cada contração. Eu fazia cada vez mais força para ver ela logo, mas não conseguia manter por muito tempo a força que eu estava fazendo, porque por causa da analgesia. Então, ela não tinha controle do assoalho pélvico aqui, né? Sabe, o nosso capô do Fusca, ela não conseguia contrair ali e segurar. Por quê? Porque ela já não tinha força por conta da analgesia. Mas é o que eu falo e repito quantas vezes forem necessárias, estudar sobre para que você faça a melhor opção. Nesse momento chegou outro obstetra, o mais velho, e me disse que eu tinha que fazer mais força, respirar fundo, porque ela não podia passar mais tempo dali, dentro de mim, pois poderia ficar sem oxigênio e entrar em sofrimento fetal. Foi violento, né? De uma certa forma foi violento. O bebê não recebe oxigênio, ele não respira dentro da barriga, ele recebe oxigênio pela placenta, através do cordão umbilical, então não precisa ficar apavorando a mulher, né? É normal que o bebê, ao passar no canal de parto, ele tenha uma leve bradicardia, né? Ele se sinta assim um pouquinho desconfortável, porque ele tá sendo apertadinho, mas não precisa disso, foi um pouquinho violento. Quando ele disse isso, parece que tirei força de onde não tinha e fiz força por mais 3 vezes e finalmente ouvimos o chorinho desse lindo bebezinho. Teve choro da mãe, teve choro do pai, teve muita emoção naquela sala de parto, teve felicidade demais, teve a presença inegável de Deus do início ao fim, me dizendo: eu cumpro com todas as minhas promessas. Gente, que coisa linda! Esse foi o relato dela e a gente tá assim emocionadíssimos. E é isso que eu falo para você, você ser a protagonista da sua gestação e do seu parto, você vivenciar isso porque você quer, porque você estudou e você escolheu, e você ter pessoas que te apoiam e acreditam em você. Parabéns pela linda família. E é isso, gente. Esse é o nosso canal Relatos do Positivo ao Parto, compartilhando com vocês essas histórias lindas e incríveis. Quer mais? Manda aqui pra mim que você vai ver o seu relato sendo contado por mim. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.